O professor Marçal, ele é doutor em História pela Universidade de Coimbra, pós-doutor pela URGS, professor do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação da PUC. Ele trabalha com História das Ideias e dos Intelectuais, com Nação, Nacionalismo e Identidade Nacionais, Relações Ibero-Americanas, História da África e Relações Culturais luso-afro-brasileiras. Então, assim, com um breve currículo desse, já dá para a gente ver o quanto a gente vai ter para ouvir, o quanto a gente pode aprender, e a ideia do professor de trazer, né, pesquisas que possam ser intercessoras na produção de conhecimentos, que possam trazer para a gente um olhar diferente, né, para o tempo que a gente está vivendo. Muito obrigada, professor. Eu propus para o professor a gente ter um momento mais informal, né, que a gente possa conversar sobre o assunto. Ele preparou um material e a gente vai ouvindo e depois comentar. Bom, muito bom dia. Eu quero agradecer o convite, mandar agradecer o convite e um abraço especial ao Francisco, que também é o responsável por essa ponte, digamos assim. Eu quero te ver. Passou de Já tinha passado. Tem mais uma cadeira pela frente. Tá bom. Bom, é isso. Com isso já, que bom que nós já estamos rindo, já estamos descontraindo o ambiente, porque eu aceitei com muito gosto do convite, até porque a ideia era que a gente fizesse uma conversa bastante descontraída, uma troca de informações, um bate-papo. Evidentemente que o tema sobre as marchas, as passeatas, as manifestações, é um tema complicadíssimo, e eu não acredito, para ser muito sincero com vocês, eu não acredito numa possibilidade de leitura da totalidade do fenômeno. Eu acho que uma das principais características que a gente teve, né, que a gente tem, é justamente um fenômeno multifacetado, com uma série de escalas, com uma série de âmbitos que são intervenientes, que são complexos, e que a gente precisa ter muito cuidado na hora de dizer, bom, é tal coisa e fechar a interpretação. Então, nesse sentido, tudo aquilo que eu vou tentar de alguma forma trocar a maneira como eu estou lendo, parte da forma como eu estou lendo essas manifestações, é no melhor sentido de puxar a conversa, no melhor sentido de puxar a interlocução, de estabelecer o debate. E eu lamento muito que o professor Adão Cláudio dos Santos não tenha podido estar aqui do meu lado, porque eu também pensei a minha fala querendo debater com ele, querendo justamente propor um certo âmbito de interveniência, de interlocução, e até tinha pensado em dar uns cutucos, mas como faz parte das coisas mais acadêmicas. Mas é uma pena que ele não está aqui. Eu respeito imensamente o Adão, admiro profundamente o trabalho dele, fui aluno do Adão, e aprendo com o Adão a cada vez que vou tomar um cafezinho com ele lá na sala dos professores da PUC. Então, é com muita pena que eu não vejo ele aqui ao meu lado, mas estará presente aqui de alguma maneira na minha fala, mesmo que implicitamente. Quero dizer também que... Só para colocar, o professor Adão teve um imprevisto, nos avisou ontem que não poderia estar aqui, então a gente, para poder contar até com as comunicações, a gente leva para ele em algum momento. Eu mesmo faço lá depois, no saguão do prédio 5 da PUC. Não, eu fico aqui, eu fico mesmo. Até porque eu vou, já que no final das contas fiquei com um tempo um pouquinho maior, vou aproveitar para desenvolver algumas coisas que eu ia passar meio que correndo. E quero dizer também que é um grande prazer que eu acabei sendo surpreendido com vários ex-alunos meus do período da URGS. Quer dizer, é realmente muito legal poder me rever de novo junto com meus alunos, e estou aqui também por causa de um aluno meu agora na PUC. Então, é muito gosto, e essas são as coisas que dão um verdadeiro prazer na nossa atividade de professor, com todos às vezes a agenda corrida e aquela loucurada toda que é o nosso cotidiano. Estou falando loucurada numa plateia de psicólogos, já estou começando a cometer gafes.
eu acho, inclusive, e aqui em 2, 3 minutinhos de conversa inicial, eu já falei isso e acho que faz sentido. Ontem de noite eu estava na minha casa, olhando para meus livros, tentando pensar algum livro para começar a conversa aqui, e olhei lá a famosa coleção dos pensadores do Freud. Eu, quando fiz mestrado em História, fui fazer disciplinas na psicologia e na psiquiatria, onde o professor estava discutindo justamente, para meu prazer e para o meu conhecimento, evidentemente, os textos aqueles de interpretação histórica e crítica cultural do Freud. Como está na civilização, o totem tabu. Esse lado da psicologia, que de alguma maneira está voltada para uma crítica da cultura contemporânea, ou para o seu mundo contemporâneo, digamos assim, que faz uso dos instrumentais da psicologia para entrar na arena de discussão sobre que mundo a gente vive, como é que estão as pessoas, que tipo de interpretação a gente pode construir, essa é a parte da psicologia que eu quero aqui discutir com vocês. Enfim, eu seria absolutamente incompetente se eu fosse entrar no mundo da psicologia clínica dentro do consultório. Essa parte eu sou apenas paciente. Mas estou querendo, então, de alguma maneira, pensar com um instrumental de conceitos, sobretudo voltado para a questão da construção das nações, das identidades nacionais, para uma leitura sobre a cultura brasileira no mundo contemporâneo e ver que essas manifestações podem representar, na minha opinião, algumas fissuras. Eu gosto de pensar que existem como se fossem placas tectônicas. Você fala que volta e meia tem tufão, tem terremoto e tal. Como se fossem placas tectônicas de significado sobre o que somos nós brasileiros, de onde viemos, para onde vamos. Existe todo um histórico de construção desses discursos que criam significado sobre o que é o Brasil, o que é a identidade nacional brasileira, o que é a nação brasileira. Na minha opinião, eu acho que contemporaneamente a gente está passando por alguns terremotos, uns pequenos sismos nessas placas de imaginário social que nos definem, ou que, de alguma maneira, que colocariam um pinguim de cola super bonder sentimental, na qual a gente nos ligaria a todos nós como brasileiros. Eu acho que algumas coisas estão acontecendo, mas evidentemente que eu não sou a mãe de Ná, eu não prevejo o futuro, e eu estou evidentemente aqui tentando, de alguma forma, fazer aquilo que os portugueses chamam, que eu acho muita graça, fazer uma achega à discussão. Dar uma contribuição, mas muito humildemente, muito na manha, para tentar trocar informações. Isso aqui não é uma verdade acabada, isso aqui não é uma interpretação fechada, ao contrário. Nem acho que seja possível nesse momento ainda fechar esse tipo de coisa. Então, qual é de que maneira o próprio título demonstra isso que eu estou querendo dizer? Eu acho que as marchas e as manifestações estão rediscutindo a nação brasileira, e acho que há algumas questões que nos reconduzem, ou que problematizam aquilo que alguns autores chamam de comunidade imaginária. E eu vou depois trabalhar esse conceito de alguma maneira um pouco mais focado. Então, qual é a estrutura da minha fala? De uma maneira é pensar algumas abordagens, pelo menos 2 ou 3, sobre o que é a nação, sobre o próprio conceito de nação e de nacionalidade. Depois, eu coletei 2 ou 3 dados demonstrando algumas mudanças dos anos 90 para cá na sociedade brasileira. E aí, de alguma maneira, tentando pensar esse Brasil pós-democratização. E, evidentemente, depois pensar alguns problemas de rediscussão, algumas reacomodações dessas placas tectônicas que eu falei, acho que dizem alguma coisa sobre quem somos nós como uma identidade nacional, como nação. Bueno, o que é nação? E aí, vocês me permitam algum tempo dedicado para uma questão um pouco mais conceitual, para coisas mais técnicas e que, eventualmente, podem não ser muito da familiaridade de vocês como público da psicologia, mas eu estou tentando justamente estabelecer esse diálogo. O meu papel aqui é de falar do lugar do outro, né? Então, assumir isso de frente. Eu peguei um texto que é fundante na própria construção das interpretações sobre o que são nações, o que é uma nação, e trata-se de uma conferência feita em 1882 pelo grande filólogo, um dos grandes historiadores das religiões, mas que ficou muito conhecido sobre o tema, chamado O que é uma nação? O nome dele é Ernest Renan. E o que o Ernest Renan está... Qual é o tipo de
contexto que o Ernest Renan estava, de alguma maneira, tentando interpretar, e o próprio discurso dele sobre a definição de que é a nação representa também, tem um certo caráter político já, evidentemente. Ele está olhando para aquele processo da Guerra Franco-Prussiana e para a anexação de terras, naquele período da fronteira lá da Alsácia, Lorena, naqueles contextos justamente onde, para os atores sociais do período, significava uma certa decadência ou perda de força da grande França revolucionária e a ascensão de toda uma discussão sobre uma Alemanha enquanto potência, enquanto poder cultural de definição da nacionalidade germânica, inclusive. Então, tem uma questão geopolítica, tem uma questão política, tem uma questão intelectual e tem, evidentemente, a fundação de uma história de interpretações sobre o que é a nação e os problemas e da maneira como a gente pode interpretar isso. Então, o que vai lá dizer o Ernest Renan num trecho que ficou célebre, se vocês forem atrás dos grandes manuais, dos grandes livros sobre a construção de interpretações sobre o que é uma nação, certamente, 90% dos casos, vai estar lá o textinho, pelo menos a menção a essa conferência de 1882 do Ernest Renan. E o que ele disse? Ele disse que uma nação é, então, uma grande solidariedade constituída pelo sentimento dos sacrifícios que se fizeram e daqueles que ainda se está disposto a fazer. Ela supõe um passado, mas ela resume-se também num presente e por um fato tangível, o consentimento, o desejo claramente expresso de continuar a vida comum. E aí a parte lapidar do trecho dele. A existência de uma nação é um plebiscito de todos os dias. A nação como um plebiscito diário, como uma maneira de rediscutir quase que em pequenas microeleições no âmbito do consentimento das coisas como elas estão. Faz referência a uma leitura de passado, mas ela é uma eleição interna de solidariedade, uma eleição sentimental, uma construção vinculada ao consentimento mútuo de um agregado coletivo que precisa se repetir, se reconfirmar no presente. Pulando 100 anos a construção da própria ideia de nação, ou da nação como plebiscito diário, nós temos um outro autor, um antropólogo, sociólogo importante, chamado Benedict Anderson, autor de um livro importantíssimo, também um clássico, chamado Comunidades Imaginadas. O termo Comunidades Imaginadas se tornou um termo clássico nessa discussão. E o que o Anderson vai dizer? Vai dizer que a nação é uma comunidade imaginada, uma comunidade política imaginada, que é imaginada ao mesmo tempo como intrinsecamente limitada, mas também imaginada como intrinsecamente soberana. O que ele quer dizer com comunidade? Ele quer dizer que, independentemente das desigualdades, das explorações, das diferenças internas, das hierarquias, prevaleceria um sentimento de comunidade horizontal profundo. Ou seja, o que é importante na ideia de nação é que ela instaura, ao lado da estruturação política do conceito de Estado, a estruturação institucional do Estado, ela instaura um âmbito do ponto de vista sentimental. Ela instaura um âmbito do ponto de vista da adesão, diriam os politólogos lá, modernos, das paixões humanas. É uma coisa muito difícil da gente medir, que ao contrário da parte estatal, que ela é claramente objetiva, racional, técnica, institucional, formal, quando ele está falando do ponto de vista do consentimento, da adesão, de uma certa lógica de solidariedade sentimental, isso é muito difícil de fazer ciência sobre algo que é absolutamente subjetivo. O fato é que essa subjetividade compartilhada, esse âmbito de escala moral, de solidariedade subjetiva, ele também faz parte, ele é fundamental que faça parte da construção e da legitimação de determinados projetos de Estado-nação, determinados projetos políticos. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo e aí, aproveitando um pouco mais o tempo que eu tenho, para desenvolver essas coisas de maneira mais didática e mais informal. Cá entre nós. Agora teremos o período de Copa do Mundo. Cá entre nós. É algo absolutamente, oficialmente vou cometer a segunda gafe. É algo maluco pensar que em volta de 11 pessoas correndo atrás de uma bola, chutando uma bola, um determinado
trave lá, do determinado retângulo, as pessoas se sintam vinculadas àquilo. Nós que não ganhamos aquele dinheirão todo, nós que não somos badalados, mas o futebol, e não só o futebol, outros esportes, acabam sendo, acabam povoando pontos de vista emocional coletivamente. Eu me lembro, por exemplo, no período, e talvez alguns aqui não vão lembrar disso, eu sou novo, mas historiador tem que ter memória antiga. No período, por exemplo, quando todo o Brasil acordava domingo de manhã para ver as corridas do Ayrton Senna. Daqui a pouco tocava lá a musiquinha do Ayrton Senna e as pessoas choravam no sofá. Ou agora, todo ano, aqui no Rio Grande do Sul, tem o famoso 20 de setembro, há um vínculo emocional compartilhado que, curiosamente, coabita e coexiste com aquilo que tecnicamente nós chamamos de mundo contemporâneo de individualismo. E que, do ponto de vista da política, e se nós quisermos ir mais além, da filosofia política e jurídica da estruturação do Estado moderno, é no indivíduo que consta, que reside o principal valor. Do ponto de vista das eleições, dos direitos inalienáveis, etc, etc, etc. Agora, para conviver com esse individualismo atomizado, onde cada pessoa é tratada quase como se fosse um átomo sem janela, como diria lá o filósofo Leibniz, foi necessário, já desde o período do pós-Revolução Francesa, e atenção, a Revolução Francesa é justamente esse momento de instauração de um Estado soberano, republicano, com a ideia de vontade geral, da questão vinculada às eleições e ao poder de soberania, o poder político na mão do povo e da representação do povo no governo, e não mais nas dinastias, não mais no antigo regime, no direito divino dos reis, na questão do sangue. Então, a própria estruturação do Estado político moderno, pós-Revolução Francesa, ela pressupõe o casamento dessas duas questões. Primeiro, a ideia de indivíduo. Cada indivíduo é soberano na sua vontade, porque todos são racionais e todos devem ter a sua determinação, o seu cálculo racional das suas necessidades, dos seus objetivos futuros, representados na eleição. O poder soberano está no povo. A democracia pressupõe esse tipo de construção. Mas ao lado disso, e é curioso ver que, por exemplo, o próprio Robespierre, revolucionário francês, ou mesmo o Jean-Jacques Rousseau, trocavam cartas, e é facilmente perceptível na documentação, que eles estavam extremamente preocupados em colocar alguma coisa no lugar da religião. Alguma coisa. E por que alguma coisa no lugar da religião? Porque, como se sabe, no antigo regime, na própria estruturação da geopolítica internacional vinculada ao direito divino dos reis, às dinastias, às monarquias, a religião tinha um papel central de povoamento existencial, digamos assim, criava um solo imaginário onde as pessoas tinham por que acordar, por que levantar e trabalhar e por que morrer. Basta lembrar, desde a Idade Média, as pessoas morriam pela cruz. As cruzadas era uma defesa vinculada a uma construção de valores que dizia respeito ao mundo terreno e ao mundo do pós-morte. Evidentemente, defendia-se contra o infiel, morria-se pela cruz, morria-se e combatia-se pelo seu Deus. Ora, do ponto de vista do Estado moderno, as pessoas deixam de morrer pela cruz e passam a morrer pela pátria. Allons enfants de la patrie, dizia lá a Marselhesa. As crianças da pátria assumiam e as famílias permitem que as suas crianças entrem no exército para morrer por uma causa que não é concreta, que não é objetiva e que não é nem sequer totalmente racional. Pátria, a nação. E o que a política moderna promete para isso? Que todos ficarão lembrados na memória dos soldados desconhecidos, nos túmulos dos soldados desconhecidos, na memória dos heróis da pátria, dos livros de história, que todos serão lembrados em festas cívicas. Olha o caso, por exemplo, agora, na cinematografia, agora, Bento Gonçalves, Garibaldi, Zumbi dos Palmares, há toda essa construção de uma vida após a morte
mas que do ponto de vista moderno está trabalhando no sentimento da memória compartilhada, que acaba gestando, que acaba construindo um sentimento de comunidade horizontal imaginada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A própria estruturação da política moderna, do Estado, ela necessita do conceito de indivíduo, um conceito absolutamente atômico. O indivíduo é um átomo isolado no mundo. Mas isso trabalha com o outro lado, o seu oposto, necessário, que é justamente a inoculação, a construção por parte desse próprio Estado de um pressuposto que acaba trabalhando com a ideia de comunidade. Quando as pessoas se acreditam, torcem pela seleção de futebol do Brasil, quando as pessoas choravam lá no sofá por causa da musiquinha da Ayrton Senna, burgueses, proletários, chefes empregados, esquerda, direita, ateus, religiosos, todas as divisões imensas do ponto de vista de valores, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política, tudo isso de alguma maneira acaba sendo atenuado. Isso é de alguma maneira a mágica da política moderna. Há sim um caráter mágico, simbólico, que está vinculado justamente a esse âmbito do consentimento tácito de que todos pertencemos a uma mesma comunidade, todos pertencemos a um mesmo lugar, que cai entre nós. Isso é absolutamente arbitrário. Absolutamente arbitrário. Quer dizer, basta lembrar, por exemplo, e aqui no Rio Grande do Sul é legal, porque é fácil dar o exemplo, Ribeira e Livramento é uma avenida que se separa, basta atravessar a rua e as famílias são compartilhadas do lado de cá e do lado de lá. Quer dizer, essa comunidade imaginada ela é mista. Ela é doble chapa, como dizem os próprios uruguaios, para chamar do ser fronteiriço. Então, isso é importante perceber justamente o quanto que existe algo do ponto de vista do simbólico que convive com este âmbito técnico e individualista. Isso vai ser importante para a minha interpretação sobre as marchas. Eu estou apenas colocando as pedras fundamentais da minha interpretação para a gente poder depois dialogar melhor. Então, continuando com a interpretação do Anderson. Então, existe a nação, existe esse âmbito comunitário, esse âmbito de horizontalidade construída naquilo que se pode chamar de imaginário coletivo. Mas essa comunidade imaginada é justamente esse caráter imaginado é justamente aquilo que, de alguma maneira, faz com que nós nos sintamos partilhando algo com pessoas que nunca sequer iremos ver ao longo da vida. Curiosamente, o Ayrton Senna, ou o Romário, o Filipão, quem vocês quiserem, qualquer um, os Zumbi dos Palmares, Garibaldi, a gente nunca vai entrar em contato, conhecer visualmente, nem sequer pessoas parecidas, mas todos nós nos sentimos parte de uma mesma comunidade através de um âmbito absolutamente imaginário, através de um âmbito absolutamente simbólico. Então, existe uma construção da nação como comunidade, uma construção da nação como imaginação, e existe uma construção da nação como limitação, como algo limitado, justamente no caso lá do Uruguai, na fronteira com o Uruguai, dá a pensar nesse sentido. Existem fronteiras limitadas, embora flexíveis. Na prática, as fronteiras são absolutamente imateriais, mas o âmbito, e aí tem a ver com a questão soberana, o âmbito de jurisdição política do Estado diz que ali onde é o mesmo terreno, passa uma linha política. É absolutamente algo artificial. Claro que depois, do ponto de vista da construção, da legitimação deste âmbito de comunidade imaginária, a educação pública, a educação popular, a construção de uma história nacional, a construção de feriados nacionais, festas cívicas, o próprio exercício de uma língua pátria, de uma língua nacional, vai, com o passar do tempo, sedimentando. Bom, peraí, aqui são os brasileiros, lá são os uruguaios. Mas na prática, do ponto de vista do terreno, do pampa, do ponto de vista da história das famílias,
do ponto de vista de outras interpretações possíveis, aquilo não existe. A separação não existe. O fato é que existe, então, nesse sentido, um âmbito em 4 dimensões quando a gente pensa a questão da nação. Isso, o antropólogo Vincent Anderson, que escreve o livro, em 1983, Comunidades Imaginadas. Ele está pensando justamente o período já do início da fragmentação, da crise do bloco soviético. Já está pensando, por exemplo, várias independências, o processo de recolocação, digamos assim, de fomento de novamente novas questões, de eclosão de novas questões nacionais e nacionalistas um pouco pelo mundo. E depois, no final da União Soviética, no final dos anos 80, início dos anos 90, vai dar razão a ele. Quer dizer, olha questões nacionais vinculadas aos Balcãs, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, a Azerbaijão, e um pouco por todo lado a gente percebe que a questão da redefinição das comunidades imaginadas, da redefinição do caráter limitado e soberano dessas comunidades políticas imaginadas, se colocou em questão. Bueno. Mas não temos tempo no Brasil. Até agora, muito pouco. Então, agora aí o Marcelo, o Tobias, a Nádia, vou lembrar alguma coisinha lá das aulas lá do meu período de cultura brasileira na UFRGS. O que a gente está pensando? Está pensando de como funciona, então, as leituras sobre esta tal comunidade imaginária. Como funciona as leituras e as problematizações do entendimento daquilo que somos nós brasileiros, de como é que a própria história nacional brasileira e a própria interpretação da política no Brasil acabou construindo interpretações que, mais coisa menos coisa, nos definem como comunidade imaginária. Eu peguei um livro, e eles vão lembrar disso, o livro Espancada com Vontade, foram obrigados a ler. Olha as gafes psicológicas aí. E que vai dizer justamente a questão da cordialidade brasileira. E me parece que o conceito de homem cordial é um conceito fundamental e ainda muito útil, embora tendo sido construído pelo Sérgio Buarque de Holanda, que, para quem não sabe, é o pai do Chico Buarque. O Chico Buarque começou a vida sendo filho do Sérgio Buarque, mas depois terminou a vida com o Sérgio sendo pai do Chico Buarque. Mas o Sérgio Buarque de Holanda dizia o seguinte sobre o Brasil. No Brasil, isso em 1936, tentando pensar um pouco já os próprios dilemas da construção nacional no período Vargas. Pós-Revolução de 30, na prévia já do Estado Novo de 37. Nós estamos pensando, portanto, interpretações que têm a sua história. É importante não trabalhar com essas teorias de um ponto de vista universalista, mas lembrar que isso tem uma interpretação contextual naquele período. Dizia lá o Sérgio Buarque: no Brasil onde imperou, desde os tempos remotos, o tipo primitivo da família patriarcal, o desenvolvimento da urbanização, que não resulta unicamente do crescimento das cidades, mas também do crescimento dos meios de comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a esfera de influência das cidades. Isso tudo, esse desenvolvimento da urbanização, ia acarretar um desequilíbrio social cujos efeitos permanecem ainda hoje. E é disso que surge, com uma série de desdobramentos que eu não vou desenvolver aqui, o conceito de homem cordial, que, no frigir dos ovos, diz muito a ideia de que no Brasil nós teríamos uma solidariedade vinculada ao âmbito da família, num projeto institucional, jurídico, político, vinculado à ideia de indivíduo racional estatal. Ou seja, do ponto de vista do Sérgio Buarque de Holanda, tudo aquilo que a gente vive chorando as pitangas sobre nepotismo, corrupção, falcatruas de várias ordens vinculadas à elite política ou elite econômica brasileira, estaria já num processo de desequilíbrio que já seria perceptível na década de 30, vinculado justamente ao excesso de solidariedade, vinculado ao grupo familiar e uma falta de abstração do ponto de vista nacional, vinculada à ideia da política pública urbana, industrial, racional, que pressupõe, inclusive, que se abdique
dos elos afetivos vinculados a pai, mãe, filhos, primos, etc., como se for definir quem é que vai ser contratado, quem é que vai ser incorporado em empregos públicos ou coisas do gênero. Nesse sentido, nas próprias interpretações, que são fundantes na construção daquilo que a gente pode pensar de brasilidade, cultura brasileira, identidade nacional, nação, etc., já está delimitado, já está definido que existe um conflito vinculado a isso. Existe uma tensão intrínseca vinculada a essa dupla solidariedade brasileira. E é por isso que a gente percebe, por exemplo, o quanto que a gente, e vocês vão me permitir agora fazer, e essa era alguma beliscãozinha que eu ia dar no Adão, por isso que a gente percebe, por exemplo, a permanência de questões vinculadas ao compadrio. Que antes, por exemplo, no período lá da transição democrática, ou mesmo lá, antes mesmo, antes da ditadura militar, nós sabemos dos nepotismos, nós sabemos das falcatruas, das corrupções e das negociadas vinculadas por baixo dos panos. Sabemos de tudo isso. Muito embora a imprensa não pudesse denunciar isso. Hoje em dia pode. E por isso continuamos sabendo das falcatruas do governo Fernando Henrique Cardoso, e antes mesmo do governo Collor, depois do governo Fernando Henrique Cardoso, e depois do governo Lula, no mensalão, essas coisas todas. O problema é como interpretar isso. A interpretação conservadora diz, esse pessoal que está agora no governo são mais sujos, são tão sujos quanto os outros. Não se trata deste ou daquilo, não se trata de criar um âmbito maniqueísta e dual para pensar a própria política, mas, na minha opinião, tentar fazer uso de conceitos um pouquinho mais teóricos, digamos assim, mais sofisticados, justamente para entender como que é muito difícil sair deste empuxo vinculado às famílias, sejam as rurais, patriarcais, vinculadas ao PFL, antigo PFL, e o agronegócio, coisas do gênero, mas também as modernas famílias políticas partidárias, para pensar, por exemplo, as falcatruas vinculadas ao mensalão do PSDB, ao mensalão do PT, ou coisas do gênero. Não se trata, na minha opinião, de dizer quem é o mais sujo ou o menos sujo. Trata-se de perceber que existe alguma coisa que é quase que estrutural na própria construção daquilo que a gente pode pensar de nação brasileira. Nesse sentido, eu não estou querendo passar a mão na cabeça nem dos escândalos atuais, nem dos escândalos anteriores, de governos anteriores, mas tentar assumir, ou pelo menos puxar uma discussão um pouquinho aquém ou um pouquinho além desses binarismos político-partidários que tanto empobrecem a interpretação que nós temos do mundo atual. E esse ano que vem tem eleições, então o empobrecimento cultural vai ser a regra. Então, muito cuidado nesse momento, na minha opinião. Então, eu estou tentando puxar uma interpretação um pouquinho no outro âmbito. Então, relembrando, reforçando, existe então uma questão de vínculos ou de tensão nas escalas memoriais imaginárias dessa comunidade imaginária no Brasil. Acontece que no período pós-democratização, acontece que o Brasil, depois da Constituição e com todos os problemas que nós queiramos, acho que o Brasil só melhorou. Eu não sou nem PSDB, nem PT, nem sou anti-PSDB, também não sou anti-PT. Eu não estou aqui fazendo politicagem, não se trata disso. Mas eu acho que é fácil de perceber. O Brasil, de 20 anos para cá, e eu estou dizendo 20 anos justamente para botar dois governos caracteristicamente, pelo menos que se constroem exclusivamente como inimigos, ou como opositores, mas que talvez não sejam opositores. Então talvez tenham problemas parecidos, justamente vinculados a esse conflito da cordialidade que dizia lá o Sérgio Buarque de Holanda. Mas depois eu vou desenvolver isso também. Então, o que aconteceu no Brasil contemporâneo? Bom, o governo Fernando Henrique Cardoso fez uma coisa que é histórica. Eu lembro da minha mãe ir no supermercado. Eu tenho hoje uma tia que mora no Rio, que não consegue ir no supermercado e comprar 15 pacotes de café. E ela vai na casa dela, nos armários da casa dela, tem 15 pacotes de café de litro. Mas por que compra tanto para não sei, estou acostumado. Porque da época da hiperinflação, as pessoas iam lá e faziam um mega lixo.
Então, é um pouco... existe essas coisas também. Então, é fundamental perceber que existe, sim, uma questão fundamental do controle da inflação. O Brasil muda depois do controle da inflação. Isso permite outras mudanças, inclusive. Mas não é tudo. Existe um processo de inclusão educacional fantástico. E eu tinha, confesso para vocês que eu tinha a percepção disso meio difusa. E aí, para vir para cá, eu me policiei, então, eu vou lá e vou levar dados mais objetivos. E aí me surpreendi, porque eu não esperava tanto. Eu já sentia o cheiro disso, já sabia disso. Mas a magnitude da mudança é uma coisa que me surpreendeu. Seja do ponto de vista das políticas que privilegiaram a educação privada no governo lá também de Cardoso, seja nas políticas que privilegiam a educação pública no governo Lula, de novo, não estou trabalhando com as dualidades, estou tentando trabalhar uma leitura mais estrutural de educação. O fato é que, do ponto de vista da educação, no período como eu fiz o curso de graduação, não faz tanto tempo assim, a categoria, alguma coisa mudou de muito significativo. Eu vou mostrar os dados para vocês. Junto com isso, nos anos 90 para cá, novamente, há um processo enorme de inclusão digital. Todo mundo aqui, eu sou capaz de apostar que 99% das pessoas aqui têm um smartphone. Ou pelo menos olharam antes de sair de casa na internet alguma coisa, ou quando voltar para casa, olharão alguma coisa na internet. Nós estamos o tempo todo conectados. Isso muda algumas questões do ponto de vista da questão da soberania, da comunidade imaginada, da comunidade limitada, dos limites vinculados a esse imaginário político e cultural que lá nos anos 80 definiu que é a nossa. Mas isso não é tudo. Do ponto de vista das alterações mundiais, também, dos anos 90 e 2000 para cá, nós sabemos todo o impacto que teve, isso é o mais recente, de 2010 para cá, 2009 e 2010, os efeitos da crise do capitalismo mundial, da bolha imobiliária dos Estados Unidos, a toda a crise europeia, há uma série de questões que acabam vinculando manifestações e movimentos Occupy Wall Street, que mesmo no centro de Manhattan, na ultra capital do capitalismo financeiro mundial, existe um processo de manifestações populares que põe em xeque o modo de estruturação da nossa vida cotidiana, da nossa vida contemporânea. Acaba criando, de alguma forma, manifestações generalizadas um pouco por todo lado. E é por todo lado mesmo. Por exemplo, no Canadá, com manifestações, movimentos Occupy, nos Estados Unidos, na Itália, na Grécia, com manifestações claramente de extrema-direita, na Itália, em Portugal, na Espanha, e vou mostrar depois umas fotos sobre a tomada da juventude estudantil na Puerta del Sol, no centro de Madrid, que também, na minha opinião, é significativo da forma como existe uma espécie de já chega, do ponto de vista da própria representatividade dos partidos políticos vinculados à Espanha e das próprias lutas entre os partidos políticos espanhóis no pós-democratização também. Só para tornar um pouquinho mais de imagens, eu vou começar a fazer aulas mais de imagens para os meus alunos. Na época do Marcelo não tinha imagem nenhuma, era só gogó. Bueno, aqui tem isso um pouco, quer dizer, perceba que nós estamos falando aqui de movimentos Occupy, que dão ponto em causa o capitalismo internacional, e tem, aqui não está na imagem, mas, por exemplo, ali, nós somos os 99%. Por quê? Porque só 1% das pessoas vinculadas ao capitalismo especulativo, que é a questão dos lobistas entre o Congresso Nacional Americano e a própria gerenciamento da Bolsa de Valores, esse 1% é que se beneficia imensamente da lógica como nós estruturamos a economia no mundo. Do ponto de vista, digamos assim, dos sismos contemporâneos, das fissuras dessas coisas todas, digamos assim, do ponto de vista do Occupy Wall Street, estaria talvez a via de crítica econômica. Me parece que do ponto de vista da crítica política, mas também econômica, é claro, talvez os movimentos de manifestação na Porta do Sol, no centro de Madrid, onde justamente estava pondo em causa a falta de alternativa nas eleições que se avizinhavam. A falta de alternativa política entre os partidos. Havia uma crítica fortíssima entre o lastro
do governo José Luis Zapatero, da direita espanhola, do José María Aznar, da direita espanhola, e depois da esquerda espanhola do Zapatero, do PSOE, Partido Social Obreiro Espanhol, que também, de alguma maneira, não oferecia alternativas para essa juventude que já está pensando diferente daquelas sociedades que foram forçosamente ou cabalmente estruturadas para ter os seus anseios de representação política no âmbito de movimentos sindicais, no âmbito de partidos políticos, no âmbito da discussão mais formal daquilo que a gente pode chamar de sociedade civil. Na minha opinião, inclusive a influência estética, digital, internética, se vocês quiserem, desses movimentos, também está por trás de uma forma de abrir uma brecha no imaginário social brasileiro para justamente repensar algumas coisas que dizem respeito a este novo Brasil. E aqui eu quero entrar nesses dados mais objetivos que me espantaram, sobretudo no que diz respeito aqui ao aumento radical, cavalar, no que diz respeito à inclusão educacional no Brasil. Em 95, estamos falando aqui de pessoas que tiveram acesso entre 18 e 24 anos, esses dados são oficiais, em 95, 7% da população brasileira tinham entrado em contato, tiveram acesso com a educação de nível superior. Hoje, pelo menos em 2009, isso mais do que duplicou. Estamos falando de um aumento de 236% de pessoas que entraram em contato com o nível superior. Não estou falando aqui do processo de se essa inclusão foi até chegar até a conclusão do curso, se essa inclusão foi a trancos e barrancos para pagar uma faculdade privada, se essa inclusão foi a trancos e barrancos para conseguir manter-se na universidade pública, apesar de todas as confusões que tem na universidade pública. E a dificuldade de manter isso com os horários e aquelas coisas todas. O fato é que alguma coisa está acontecendo no Brasil. O fato é que existe gradativamente, eu não estou dizendo que isso é obra nem do governo Lula, nem do governo Cagado, mas estou lendo isso no conjunto disso, no somatório dos governos, um processo de inclusão e de aumento de massa crítica do ponto de vista dos nossos alunos, do ponto de vista do crescimento da possibilidade de repensar, inclusive, o espaço, a margem de manobra que nós, sociedade civil, temos de pressionar governos. Eu vou dizer mais uma outra coisa. Evidentemente, não podia falar disso. Os números são até antigos, até 2008. A famosa classe C. A inclusão pela via do consumo da famosa classe C e o abarrotamento de todas as estruturas, todas as infraestruturas de rodovias, de aeroportos, de plano de saúde, de tudo, que foram feitos sempre para 20% da população brasileira, mas que agora nós, sociedade, classe média, estamos tendo que conviver com muito mais gente tentando entrar nesse mercado de, pelo menos, algum conforto do ponto de vista da qualidade de vida. Isso também acaba mostrando, acaba pressionando o estado de coisas que fez o Brasil até então, ou pelo menos com o qual o Brasil funcionava até então. E me parece essa aqui agora um outro dado fantástico. E isso aqui, de alguma forma, na minha opinião, é um argumento forte. Porque nós temos de 2001 a 2007, se a gente pegar dados, eu fui competente para pegar dados agora, em 2012, 2013, mas a informação já está aqui. Isso aqui, com certeza aumentou muito mais, nós sabemos disso pela vida cotidiana de cada um, pela nossa vida. Como que o acesso à inclusão digital é imenso. Um acesso à inclusão dessa comunidade imaginária dentro global. O acesso à informação, inclusive, no que diz respeito a redes sociais, a portais de notícias que justamente trazem para o cotidiano de todo mundo, independente das censuras, ou independente dos vieses políticos de Globo, Record, RBS, o que eles quiserem, Bandeirante, interessa. Acaba criando um certo tipo de vínculo que está além da esfera imaginária da nação.
está de alguma maneira mostrando como que a nação explode do ponto de vista da comunidade nacional. Explode por vínculos para além das suas fronteiras que acabam de alguma maneira inchando e pressionando que se rediscuta o estado de coisas interno. Gente, educação, inclusão educacional, fomentador de participação na sociedade civil, inclusão digital, horizonte globalizado pela rede de computadores, vínculo com movimentos ocupados. Pressão, é curioso que em várias, depois eu vou mostrar para as imagens, em várias cartazes em Porto Alegre, ou no Brasil como um todo, tinha lá hashtag não sei o quê. As pessoas incorporaram a própria maneira de escrever no Twitter, incorporaram a maneira de escrever do ponto de vista digital, querendo justamente se comunicar além da fronteira. Muitos cartazes em inglês. Vinculação a movimentos ocupados. Pressão para além da inclusão pelo consumo. Não é só 20 centavos. Eu quero é justamente serviços de transporte, educação, infraestrutura urbana como um todo. Exigência de mais e melhores serviços. E uma certa revolta. Claro que é importante, não podemos ser ingênuos. Existe um papel, uma pressão midiática para detonar, assim, o governo Dilma em toda essa construção do mensalão. Existe uma construção midiática, política nesse sentido. Eu não estou dizendo que não é importante criticar, é importante criticar, é importante saber que é um problema sério, mas que existe um exagero e uma radicalização nas cores dessa crítica vinculada a determinadas questões ideológicas dos grupos midiáticos. Acho que isso sim. Que acaba dando mais um grau de já chega, de inconformidade a esta lógica das corrupções, da cordialidade na política brasileira, a este âmbito do privilégio das famílias políticas, da compra de votos, das falcatruas, da compra das eleições, do caixa 2 em obras infraestruturais, que não é coisa de agora, desde sempre existiu. Brasília foi construída assim, a Transamazônica foi construída assim, a Freeway foi construída assim. Isso não é de agora. Isso não é uma culpa de um vilão. Não se trata disso. Se trata de uma outra forma de tentar pensar a estruturação das coisas, como nação, como país. E, evidentemente, me parece que há uma questão de visibilidade global. Se o mundo inteiro, se os jornalistas inteiros estão olhando para o Brasil, turistas, campanhas de divulgação e tal dos estádios da Copa, tá bom, estão olhando para cá, então agora vamos fazer um movimento global. Já que o Brasil é global do ponto de vista de eventos esportivos, então vamos fazer um movimento igual ao da Porta do Sol, na Espanha, em Madrid. Vamos fazer um movimento de tomada das ruas de Wall Street. Só que não é Wall Street, é a Avenida Paulista, é a Rua da Praia. De alguma maneira, há também, na minha opinião, um certo movimento antissistema, que implicitamente, no imaginário, acaba trabalhando a favor de um processo de rediscussão daquilo que a gente pode chamar da comunidade imaginária tradicional no Brasil, que está tão acostumada com aquela lógica da cordialidade, ou aquela propaganda antiga lá do Gerson, que tinha de ouro, a gente quer, lá da Copa do Mundo de 70, a gente quer ganhar vantagem em tudo, certo? Quer dizer, é um pouco a pressão contra esse tipo de coisa. De um transporte que de fato é caríssimo, que é ruim, e etc, etc, etc. Mas não é só transporte. É uma outra lógica de percepção. Vinculada à inclusão digital, sim, mas não só. Vinculada à inclusão educacional, sim, mas não só. Vinculada na inclusão enquanto imaginário mundial, na minha opinião. Mas me parece que a gota d'água está justamente, e aí eu vou pegar aquela tensão de transição que o Sérgio Guardiola chamava a tensão lá nos anos 30, entre a transição entre o governo, entre um modo de ser rural e um modo de ser urbano, na cordialidade, no período pós-revolução de 30, do governo Vargas. Na minha opinião, existe sim também um período de transição que não está sendo focado, não está sendo privilegiado, que é do ponto de vista de, sim, nós mudamos a política, o Brasil é democrático, mas há muitos lastros culturais de instituições do Estado burocrático brasileiro, e que nem o governo do intelectual Fernando Henrique Cardoso, nem o governo
sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva puseram em causa, que é justamente a cultura de repressão, de despreparo de lidar com uma sociedade civil mais ativa, mas que convive com um lastro de cultura repressiva e de polícia de Estado, não de polícia social, de polícia do Estado contra a sociedade. E aí me parece que tem sim uma questão de gota d'água, porque as manifestações começaram para pensar um pouco, para pressionar contra o aumento do transporte público por estudantes que de fato penam para pagar uma passagem caríssima ainda hoje. Se fosse a metade do preço, ainda seria razoável. Então continua caríssimo, a coisa não foi resolvida. Mas no momento que começa, eu fiz questão de colocar a jornalista aqui, que em programa sério, acho que perdeu o olho, ficou cega de um olho, porque tomou um tiro de bala de borracha, porque estava cobrindo um evento de manifestação da sociedade civil. Quer dizer, nós que somos razoavelmente classe média, classe intelectual, pessoas que estão pensando nisso, nós sempre elogiamos os panelaços na Argentina. Nós sabemos e temos orgulho em falar, como que a sociedade francesa faz manifestações e passeatas pelo menos uma vez por semana. Em Paris tem uma passeata pelo menos uma vez por semana. Contra tudo. Faz parte da lógica de discussão da própria democracia na França. Na Argentina, nós temos claramente uma lógica dos panelaços. O pessoal toma conta da rua e vai pressionar politicamente. Pelo menos vai fazer a sua voz visível. Seja por causa das moedas da Praça de Maio ou para além disso. Acontece que no Brasil nunca foi assim. Acontece que no Brasil nós sempre falamos, mas como eles lá são ativos e críticos politicamente, como eles lá têm sociedade civil participante, e nós no Brasil, mas a sociedade não faz nada, nós mesmos estamos acostumados a pensar a nossa própria existência como cidadão, como ente político, enquanto algo participativo, como alguém que briga, como alguém que faz exigir determinadas coisas e que reclama quando não gosta. Porque de alguma maneira isso também é um lastro que vem do período da ditadura. Como que nós nos acostumamos a baixar a cabeça e ficar ruminando, e um dia, quando Jesus Cristo, Buda, Krishna assumir Brasília, as coisas todas vão melhorar. Mas não parte por aí. Jesus Cristo, Buda, Krishna, quando assumir Brasília, vai ter que colher a mão de alguém. Então, as coisas não se resolvem de cima para baixo. Pressupor que as coisas se resolvem de cima para baixo já faz parte de uma certa vitória do imaginário do período da ditadura militar. Não é um caudilho, não é um general, não é um super-homem, não é um messias que resolve as coisas. As coisas são resolvidas a muito custo, de maneira muito problemática, no micro, no dia a dia. Quer dizer, de alguma maneira, o despreparo é essa nova maneira de fazer política, pelo menos de se sentir cidadão tal qual se sente um menino ou um ativista que ocupou Wall Street, ou que ocupou a Costa do Sol em Madrid, ou as ruas de Campos do Canadá, de Roma, etc. Isso de alguma maneira faz me pensar aquilo que eu estou tentando aqui, muito imprecisamente, pelo menos como a chega, como tem que falar aqui, como algumas fissuras da forma como nós nos definimos como comunidade imaginária no Brasil. E com os lastros, com os ritmos de passado ditatorial que não foram de todo encarados pela sociedade, nem pelos nossos próprios líderes políticos, nem o intelectual, nem o sindicalista. Então, de alguma maneira, há algumas questões que são estruturais e que aparecem aqui no olho do jornalista. E bota aparecer nisso. Fiz questão de botar o cartazinho com sangue no lugar da vírgula para demonstrar esse tipo de coisa. E a tropa de choque, nós sabemos que não queria muito saber se era vândalo ou não era vândalo, e tocou bomba na galera indiscriminadamente, e gás lacrimogêneo indiscriminadamente, como se fossem revolucionários do período pós-64. Então, é um pouco nesse sentido também, me parece que há questões estruturais, mas há questões conjunturais, do ponto de vista que eu estou chamando aqui, poeticamente, de gota d'água, a repressão policial. Outra gota d'água,
própria visibilidade global, e os estádios maravilhosos, bonitões, mas as pessoas aqui, eu achei muito cagaço que eu estava olhando os cartazes essa semana, e justamente pensando, não, se o seu filho ficar doente, leve para o estádio. Eu achei o máximo esse cara. E de fato é uma boa. Vamos levar todos os moribundos e levar para o estádio. Leva na frente do Beira-Rio e deposita a galera lá. Na frente da arena, deposita a galera lá. Então, já chega nesse tipo de hipocrisia e que nós sabemos que são extremamente... É correto brigar com isso, que de alguma forma também mostra esse caráter da visibilidade global. Tanto é que parou a Copa das Confederações, parou. No Rio de Janeiro tem um caso muito tópico lá em relação ao governo Sérgio Cabral. Mas eu não duvido que durante a Copa vai ter de novo lá no Carrasco. E tomara que tenha. Não duvido que durante a Olimpíada não tenha Carrasco de novo. E tomara que tenha. Isso é sociedade civil participativa. Que tipo de relação de sociedade-estado nós queremos? É um pouco isso, na minha opinião, as manifestações e a minha interpretação aqui convidam a que se pense. Que tipo de sociedade civil nós queremos? Aquela que está manietada pelas manipulações, seja da mídia, dos sindicatos, dos partidos políticos na sua busca pelo poder, ou uma sociedade civil que tem voz, sim, nos seus diferentes segmentos. E é por isso que a manifestação não está pedindo uma coisa só. A manifestação está pedindo milhões de coisas, porque tem muita coisa para ser pedida, para ser exigida. Desde questões vinculadas à corrupção, a transportes, a infraestruturas, a impostos, etc, etc, etc. Onde vão os impostos, queremos hospitais para não viva, saímos do Facebook. E aí, não podia deixar de botar a máscara ali do V de Vingança. Não fala os mascarados, não sei o quê, mas não há tanta máscara do V de Vingança no Brasil para dar máscara para tanta gente assim. Majoritariamente as pessoas não eram mascaradas. E o fato daquela máscara fazia apelo a um filme blockbuster, e é que a própria máscara foi utilizada, inclusive, para os movimentos Occupy em Wall Street. Nós estamos falando aqui, então, a máscara é a senha, na minha opinião, não de questões de vândalos ou de baderneiros, como o Jornal Nacional gosta de usar, mas de um certo vínculo com essas manifestações um pouco pelo mundo. Esteticamente, ela está criando ela cria um âmbito de comunidade com as pessoas que ocuparam Wall Street. É uma das leituras possíveis, evidentemente, que eu estou falando aqui está cheio de buracos e tem algumas arestas que precisam ser melhor arredondadas. Manifestações em Porto Alegre. Hashtag Change Brasil. Não está morto quem peleia. Tradição. Hashtag Change Brasil. Modernidade. Pampa globalizado. Isso aí eu adorei esse negócio. E se a gente for olhar no Google Imagem, é um passeio, que a quantidade de cartazes disponíveis no imaginário plural dessas manifestações diz muito o quanto que nós não temos condições de compreender a totalidade desses movimentos. E mais, como que as demandas sociais não estão não conseguem ser respondidas pela estruturação política formal. Não é uma questão de sindicato só. Não é uma questão de partido político, de visão de mundo, se o cara é neoliberal, se o cara é socialista, se o cara é isso. Não é mais isso. Essa é outra, na minha opinião. Quem derrubou o aumento vai derrubar o Feliciano. Causas diferentes. Contra a homofobia, contra estas vinculações absolutamente conservadoras que estão no governo, no centro do poder, por negociatas escuras do ponto de vista da política brasileira. E é nesse sentido que está a minha questão, que vai além desse debate entre PT e PSDB. O governo é vândalo. O vândalo é o governo, e eu concordo com aquele cara. O vândalo é o governo. Não é o cara que vai lá e toca um tijolo na vidraça, sei lá do quê. Isso é menos, isso é pouco. Isso bota dinheiro, resolve, acabou. Agora, a quantidade de gente que passa com a vida de cão, porque não tem transporte, etc, etc. Não quero aqui fazer as lamúrias aqui
que são cotidianas da nossa vida como brasileiros. Mas o fato é que tem uma coisa acontecendo. E aí, para concluir, me parece que tem uma nova reconfiguração do formato das demandas sociais. É isso. Por quê? Porque o formato de demandas sociais foi estruturado vinculado à própria questão da soberania estatal. O partido político, o sindicato, os movimentos, sei lá, as associações de pais e mestres, as associações vinculadas a instituições mais formais de organização política. O que nós estamos percebendo aqui? O pessoal bota a máscara do V de Vingança, se vincula com o Occupy Wall Street e acabou, mas isso não tem quase partido político. E a própria tensão nas manifestações que havia com pessoas que levantavam bandeiras de partidos políticos demonstram justamente a ineficácia da plataforma formal de estruturação da política no Brasil. Mas isso não é um problema do Brasil só, aconteceu na Porta do Sol, lá em Madrid. Acontece também na sociedade civil norte-americana. Quer dizer, está tudo bem, tem o Obama agora, o Partido Democrata, mas o Obama tem os aviões drones, aqueles que fazem bombardeio, com aviões não tripulados. Que coisa mais de conservador de direito do que isso num governo da esquerda do Partido Democrata? Não tem. Agora, no François Hollande na França, governo do Partido Socialista. Olha o que aconteceu com a menina do Kosovo lá, esqueci o nome dela agora, não sei se vocês estão por dentro disso, mas é uma menina filha de família de refugiados que aprendeu desde pequeno, vive na França, e foi presa e deportada no recreio da escola. Do Partido Socialista francês, cujo ministro da imigração ele chegou a ter palmas, ele mereceu palmas da extrema-direita francesa, mas ele é o ministro da esquerda. Quer dizer, o que nós estamos percebendo aqui é que existe alguma coisa que está para além da esquerda e da direita. E é por isso que eu acho que é fraco, do ponto de vista analítico, a gente aceitar essa polarização de PT e PSDB, que me enche o saco, me perdoem, mas já estou sendo informal de novo. Me enche o saco esse tipo de coisa, com uma defesa ou uma acusação absolutamente cega, vinculada às questões agora dos mensaleiros e essa coisa toda. A importância das redes sociais e de alguma maneira a válvula de escape da ineficácia da plataforma partidária, inclusive no que diz respeito a uma pretensa dualidade entre PT e PSDB. Qual é o problema do PSDB, do governo PSDB? É que, com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais governo do PFL. A CN estava de braço dado com o FH. Qual é o problema do governo do PT? É que, com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais vinculado, parecido com o governo do MDB. O Sarney anda de braço dado com o Lula e com aliás, o vice-presidente Michel Temer é PMDB, a Dilma do PT. E o que significa PMDB e PFL? É aqueles partidos, ou Arena e MDB, é aqueles partidos que fizeram a transição. PSDB e PT são os partidos da nova e da contemporânea política brasileira. Mas que, para conseguir se manter no poder, tem que fazer como fazia lá a cordialidade, lá que o Sérgio Batuanda estava falando. Traz um pouco o moderno, mas encarrega-se de ter o esteio do tradicional. E é justamente isso que faz com que, por exemplo, o segundo governo FHC tenha sido extremamente conservador. E como que os governos do PT, inclusive, não podem botar na pauta uma coisa que o governo José Mujica, lá do Uruguai, faz a plataforma de esquerda tradicional. Legalização das drogas, legalização do aborto, etc, etc, etc. Tudo que é plataforma do governo de esquerda está nisso. Para quem não sabe. No Brasil não pode. Por quê? Porque dinheiro das igrejas não pentecostais está financiando campanha. Então, nós estamos falando, portanto, de um tradicional dentro do moderno. Nós estamos falando ainda do âmbito da cordialidade da política brasileira, que acaba sendo pressionada de cima para baixo nesse imaginário dos movimentos Occupy e desse problema complicadíssimo de concentração do
capitalismo global e da crise financeira mundial. Só que isso agora tem janelas para o mundo. Acontece que as nações não são mais um átomo sem janelas. As nações têm as janelas abertas e de alguma maneira acaba tendo brechas onde bate um vento pela janela e a poeira pode até continuar sendo a mesma, mas ela vai cair em um lugar diferente. E é isso de alguma maneira que acaba levando as pessoas para a rua, até porque o movimento começou por causa do transporte, mas continuou por causa da repressão policial. Muita pessoa indignada quando o jornalista foi atacada, quando as pessoas foram tratadas como se fossem pior do que boi ladrão. Então, há um processo de indignação na forma como a sociedade civil não é tratada como sociedade civil. É tratada como um movimento de guerrilheiros, de bandidos ou de coisas do gênero. Agora, enquanto isso era para tratar os pobres na favela, a polícia entra, chegando e dá porrada em qualquer um, nós nos incomodávamos. Acontece que a entrada de gente na classe C, entrou gente no mercado de consumo. A explosão da inclusão educacional no Brasil colocou gente na sociedade civil. A inclusão digital pressiona a gente no ponto de vista imaginário. Reconfigura-se um pouco a pirâmide social e os vínculos de fazer política de alguma maneira. Então, eu acho que alguma coisa está acontecendo, não sei se isso é bom ou se é ruim. Sou, a priori, simpático aos movimentos, justamente pelo seu caráter multifacetado. Mas o que mais me impressionou, e aí é uma questão mais aqui incomodativa, e era que eu ia polemizar com o Adão, no finalzinho. O que mais me deixou bestificado foi a luta política pela interpretação oficial dos movimentos. Me causou indignação como que uma série de pessoas, tecnicamente muito bem preparadas, acadêmicos, escolarizados, gente de alto calibre, rapidamente foi aos meios de comunicação, aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente, colocar o rótulo de movimentações fascistas nas manifestações, justamente porque eles estavam pregando que não eram mais reconhecidos pela plataforma dos partidos políticos. Nem pelo PT, nem pelo PSTU, nem pelo PSOL, nem por todos os outros que se dizem da ala esquerda da política brasileira. O que me chamou a atenção é que quando foi para ocupar o Wall Street, essas mesmas pessoas estavam lá apoiando, porque é contra o capitalismo dos outros. Quando foi para ocupar a porta do Sônia Madrid, as pessoas estavam apoiando, porque afinal de contas, a juventude, é um movimento bonito, o pessoal acampado no centro de Madrid, é um negócio legal. Agora, quando é para pôr em causa os governos instituídos e que se auto-intitulam de esquerda, no governo estadual e no governo federal, mas que para manter-se no poder, carregam consigo um lastro de direita no período pré-democracia, e o uso das forças de repressão policial é o exemplo mais cabal desse sentido. Me parece de alguma maneira impressionante como que as pessoas no governo, nos governos como um todo, pode botar também aí o governo Alckmin em São Paulo, não tem problema nenhum, não entenderam o que está acontecendo. Não entenderam o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que eu entendi totalmente. Mas a minha leitura é um pouquinho diferente. Não acho que se possa pensar em colocar o rótulo de fascista em movimento multifacetado. Não há, porque justamente o fascismo pressupõe justamente a construção de uma unidade sem janelas, enquanto comunidade imaginada vinculada ao Estado. Vinculada a uma ideia de unidade de demandas sociais. E se tu tem manifestações com um caráter plurifacetado, isso não é fascismo. Isso é outra coisa. Que há, evidentemente, 10%, 15% de pessoas que no final das manifestações vão lá para detonar, para jogar pedra na vidraça, e que tem plataformas de direita ou até de extrema direita, sim, claro que sim. Não estou dizendo que não, como em todo lugar do mundo. Na verdade, muito menos aqui do que na França. A França, tão chique, tão famosa, 25% a 30% do eleitorado francês é a favor da expulsão de todos os imigrantes da França. 1/3 da sociedade francesa é de extrema direita. Vota na Frente Nacional
agora da filha do Jean-Marie Le Pen, que tem ganhado voto, tem crescido nas eleições progressivamente. No Brasil, isso não é um terço da população. É talvez 10%, 15% das manifestações. Então, acho muito complicado a gente aceitar, e aí isso diz respeito, de novo, a esse lastro prévio da democratização, um certo desconforto com a sociedade política, com a sociedade civil ativa, quando a gente tenta deslegitimar o movimento múltiplo, colocando nele uma ideia de perigo. Porque, na verdade, a ideia de perigo, a ideia de tabu, está justamente o tabu do poder instituído, não do movimento em si. O perigo é para quem fala do seu lugar de fala. Então, eu acho que essas manifestações e essa questão da sociedade vir às ruas, ela é altamente positiva. Eu cansei de ouvir uma série de pessoas elogiando os panelaços, elogiando as manifestações. O pessoal lá na Europa, na Argentina, eles têm cultura política, eles são chiques, bonitos, dá um pisão na rua, eles sabem, eles têm democracia. E aí, quando começa a acontecer isso no Brasil, a gente, não, é fascista, o pessoal mascarado, são baderneiros. E é curioso, porque a Rede Globo e o governo e os partidos de esquerda, e os intelectuais de esquerda, sempre foram oposição. E claramente, desde o período democrático para cá. Só que neste caso, trabalharam a favor. Um chamando a manifestação de fascista, outro chamando a manifestação de baderneiro. Todos eles estão, neste ponto de vista, do mesmo lado. Porque não pode pôr em causa o governo instituído. Mas, why not? Isso serve a quem? A mim não serve. Eu não tenho compromisso com ninguém. Então, eu fiquei impressionado com uma campanha midiática onde os interesses das grandes empresas de meio de comunicação do Brasil trabalharam do mesmo lado dos interesses daqueles que se dizem opositores aos grandes interesses dos meios de comunicação. Todos eles a favor da deslegitimação das demandas de uma nova sociedade política, nova sociedade civil brasileira, com caráter em formação ou disforme por definição, multifacetado, múltiplo, com demandas variadas e que não trabalham em conjunto, porque muitas pessoas que estão a favor do transporte público podem ser contra a crítica ao oferecendo. Não há uma unidade nas manifestações. Há uma desunião nas manifestações. O fato delas existirem diz um pouco de onde nós queremos sociedade no Brasil. Tem algumas coisas acontecendo, mas eu acho, de fato, que tudo isso que eu estou falando aqui é uma maneira de ler a contemporaneidade, mas eu quero retomar a minha fala inicial. Isso aqui não é uma interpretação fechada. Provavelmente daqui a um mês eu vou agregar, está na moda falar em agregar valor agora, né? Então eu vou agregar valor novo na semana que vem, ou mês que vem. Vai eventualmente rever algumas coisas que eu disse aqui, mas o fato é que existe, que é importante que a gente repense isso e que a gente estabeleça mais esse diálogo entre história e psicologia, professor, justamente porque nós precisamos uns dos outros e o caráter conceitual da própria definição de identidade nacional, da própria definição de nação, pressupõe esse âmbito, digamos assim, simbólico, horizontal e, por que não dizer, afetivo, vinculado ao consentimento e pertencimento coletivo. Então tem algo aí que nós trabalhamos com o mesmo objeto, só que trabalhamos cada um de costas para o outro. Seria importante começar a pôr os nossos brinquedos diferentes a brincar juntos. O que eu quero dizer então com o primeiro conceito de nação aqui é que há algo acontecendo nesse plebiscito diário que define a nação. É um plebiscito diário que está sendo posto em causa por uma comunidade imaginária em outras escalas, que não apenas aquelas tradicionalmente típicas do Brasil, inclusive no período pós-democracia.
Muito obrigado, gente. Estou aqui para trocar ideias e se falei demais, peço desculpa. Tá? Obrigado. Já fala que todas as vezes do valor, os nossos pensamentos. Eu já quero estar na moda. Parece um camarote. Realmente é. Mas então, vamos abrir o debate, vamos escutar, né, o que foi rolando no pensamento eu acho de vocês quando a gente ouvia tantas informações, tantos questionamentos que movimentaram nossos neurônios. Obrigado pela apresentação sobre tudo. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer mais um questionamento para ficar o debate. Você falou bastante do conceito de nação, né? E eu fiquei me questionando, então, se a gente teve alguma mudança na relação da nossa ideia de povo em relação a essa nação, né? Com as manifestações agora, no sentido do povo como ator social, né, como ator histórico, e eu queria trazer especialmente a questão da relação rural-urbana, né, porque eu acredito que no Brasil a gente tem um histórico de manifestações rurais um pouco mais forte, né, durante o século XX, especialmente, e talvez esse seja um momento que ela esteja entrando na urbe, essas demandas estejam entrando para a população urbana, que, enfim, tem crescido nesse século. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão. Marcelo, eu acho que sim. Vou começar pelo final. Né? De novo, quando era? Vamos falar agora entre nós aqui, está tudo porta fechada, aqui estamos dentro do camarote. Cá entre nós. Quando eram lá, eles outros, lá do MST, os movimentos rurais, de pressão no campo, eram eles outros lá. Quando, não havia esse sentido de vínculo imagético, imaginário. Há nós, gordinhos, bem nutridos, gordinhos sou eu, tá, gurias? Calma. Nós, bem nutridos, que vamos a shopping, somos entes de consumo. Olhando o cara lá, todo ralado, o bonezinho do MST, não há vínculo. É uma demanda social outra. Agora, como do ponto de vista das redes sociais, como do ponto de vista dos jornais, das informações, com o pessoal tomando conta de Wall Street, tomando conta, a gurizada, tomando conta da Porta do Sol, há um vínculo, há algo de similitude dentro desses novos agentes sociais da urbe, do meio urbano. Então, eu acho que sim, eu acho que começa a aparecer agora um outro tipo de manifestação e de pressão popular. E atenção, não se tratava propriamente, nem no caso espanhol, nem no caso americano, Occupy e tal, de levantar bandeiras de partidos, ou de questões ideológicas, ou de... Não se trata mais de pensar nas metanarrativas do comunismo, do liberalismo. Se trata, é outra coisa. É outro tipo de característica. São pessoas, sei lá, hoje está na moda, me fala de hipsters. É a sociedade civil hipster. O pessoal que é diferente, o pessoal que deu até na 0 hora agora, no fim de semana, estava lá, as roupas, as vestimentas dos hipsters. É um pouco isso, é um pouco um tipo de... É um pouco de link imaginário, de similitude quando se tem, por exemplo, mais vínculo com gente que mora noutro país do que provavelmente as pessoas que moram do lado de casa.
ou no âmbito rural. E aí tem uma questão curiosa. E isso acaba explodindo, e aí entra para a questão da nação e para a ideia de povo. Isso acaba explodindo os referenciais do conceito de nação e do próprio conceito de povo. A internet e o Facebook, essas coisas, são importantes para a gente repensar isso. O que geralmente as pessoas dizem? Todo mundo vive no âmbito de um individualismo atomizado, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas não vivem cada um por si, não querem nem saber do próximo. É verdade, mas não é. Não queremos saber do próximo físico. Mas a pessoa passa o tempo todo no tal do telefone, clicando. Eu faço tempo que moro na Austrália, que moro nos Estados Unidos, que moro na Argentina, eu passo tempo, eu convivo mais com eles do que o vizinho do lado. E eu nem quero conviver com o vizinho do lado, porque eu não aguento a cara das pessoas. Agora, eu tenho vínculo com pessoas que moram em outro lugar. Quer dizer, eu estou acompanhando agora, se foi a Moçambique semana passada, semana retrasada, eu acompanho muito mais a cena política de Moçambique, e isso não está nem nos meios de comunicação do Brasil, porque a África não está no nosso horizonte cultural, está no meu. Bom, então eu também tenho que buscar informações via redes sociais, via internet, o que de alguma maneira explode os referenciais de limitação daquela comunidade imaginada nacional. O que deve fazer com que a gente repense a própria pertinência exclusiva do conceito de povo, que no limite é um conceito que é tratado como se fosse uma unidade. E é essa desunião daquele antigo povo que está dentro das plataformas múltiplas das manifestações. Então as pessoas têm plataformas absolutamente diferentes. Olha a famosa, o movimento Fêmen e a Marcha das Vadias. É extremamente interessante, extremamente importante. Isso não necessariamente está de acordo com a plataforma de muitas pessoas, outras que também foram para o movimento de LGBT. Vejam como a sociedade cria vínculos do ponto de vista de valores que são, de alguma maneira, valores universais ou globalizados. Então, por exemplo, a questão da cultura negra no Ocidente, a questão do movimento ambiental, o movimento LGBT, o movimento fêmea, a questão da dignidade das mulheres, da inserção ativa do corpo, da escolha pelo corpo feminino, contra o machismo, contra a homofobia, etc, etc. Isso tudo são plataformas, ou pelo menos no âmbito do Ocidente, são para além da questão nacional. Que povo é esse? O povo pressupõe um povo nacional, pressupõe um povo com características próprias. O conceito de povo não vale mais, enquanto um conceito exclusivo, na minha opinião. Há que a gente repensar um pouco isso. E eu sempre incomodo os meus alunos, meus orientandos principalmente, porque às vezes se o que a gente está querendo explicar não se adequa às nossas categorias acadêmicas, que mude as nossas categorias acadêmicas. O problema está nos nossos instrumentos de pesquisa. Acontece que geralmente as pessoas fazem botar martelada um conceito que não se aplica mais. Então que se repense outras coisas, se recriam outros instrumentais de análise. E eu acho, principalmente no que diz respeito ao próprio conceito de comunidade imaginada do Benedict Anderson, acho que é um conceito limitado, é um conceito que deve ser sofrer deslocamentos, sofrer um certo pedala Robbins, justamente porque a ideia de comunidade imaginada é uma comunidade imaginada vinculada a valores que não estão mais limitados ao âmbito estatal, nacional. A coisa se dá de outra característica. Claramente perceptível movimentos de vínculo vinculado a valores que estão muito além do nosso cercadinho aqui, gaúcho, brasileiro, ou coisas do gênero. O fato é que, não estou dizendo também, e eu fiz questão de colocar aquele cartaz aqui, do Não Tá Morto Quem Peleia, Change Brasil, Brasil com Z, né? Não é Brasil com S, com Z.
Porque não significa, como dizia, por exemplo, o pessoal, os sociólogos que vinham para o Brasil dos anos 90, que faziam todo aquele apanágio da globalização e dos movimentos da pós-modernidade. Não é isso que eu estou querendo dizer. Na minha opinião, vou botar isso aqui para poder falar com as mãos. Eu não sou Pedro Simão, mas eu também falo com as mãos. Há a permanência do moderno em ritmos diferentes. Você trata de superação desses âmbitos, digamos assim, da tradição, do não está morto quem peleia. Há a reconfiguração dessa tradição em outra escala, com outro vínculo imagético. Então nós não vamos superar, o que é muito provável é que nós tenhamos o cara no CTG, e aliás, isso tem, de smartphone falando com um cara sobre o movimento, a ativista brasileira que está presa na Rússia, por causa da ecologia. Qual é o problema? O problema é que nós, na nossa van academia, nós estamos acostumados a dizer ou isto, ou aquilo outro. Ou o regional, ou o nacional, ou o global. E tratamos o global como uma superação do nacional. E não é isso que eu estou querendo dizer. Não se trata de superação, se trata de coexistência. O que dificulta a nossa leitura. Bom, isso é um problema nosso. Temos que dormir com esse barulho. Então, quero deixar claríssimo, não se trata de superação. Se trata de recorrências, de interveniências, de um caráter de múltiplas escalas. A probabilidade de que essas... um dia desse eu falei isso na aula, os alunos ficaram me olhando assim como se eu fosse maluco. E o Francisco sabe disso, que isso acontece com frequência. É a contemporaneidade dos não contemporâneos. Na verdade, há uma questão do ponto de vista histórica que também é mal lida pela própria maneira como nós pensamos a história. A história é pensada do ponto de vista da superação. Para quem não é da história aqui, o Marcelo, o Francisco, o resto do pessoal, lembra da linha do tempo lá? O professor no colégio colocava a linha do tempo. Então sempre tem lá, sei lá, 1800 é antes de 1820, que é antes de 1850. Isso introduz que a gente pense o tempo como superação. O que nós estamos fazendo é tentar repensar o tempo como persistência do não contemporâneo. Então, e é isso que me parece importante para a gente ter um potencial crítico, para não achar que tudo na democracia agora resolveu a ditadura. Quando eu olho para a tropa de choque e a maneira como a polícia trabalha o lombo dos manifestantes, ou o olho dos jornalistas, isso também é simbólico, né? É um tiro no olho, não é um tiro no joelho, é um tiro no olho, não enxerga, não quero que tu veja. A gente percebe que há dispositivos, e usando o conceito Foucaultiano, que eu também sei que é um link que a gente pode estabelecer entre história e psicologia. É um dispositivo contemporâneo que permite perceber as recorrentes manifestações de ditadura no âmbito do mundo democrático. Ou seja, a democracia não é a superação da ditadura. E se a gente for fazer, por exemplo, alguns estudos do ponto de vista mais simplórios, estatística, de elites corporativas e coisas do gênero, a gente percebe que muitos lugares burocráticos do organismo público estatal mantiveram-se as mesmas pessoas depois da democratização, pessoas que eram antes da democratização. Então há uma persistência de uma gramática ditatorial que acaba coexistindo com pressões do ponto de vista da leitura da sociedade política em tempos democráticos. Isto é o tempo da não superação, isso é o tempo da coexistência do não contemporâneo. Então, aqui precisamos então repensar o próprio conceito de tempo. Isso faz com que também a gente repense aqueles caras que nos anos 90 que aqui diziam, agora estamos na pós-modernidade.
A pós-modernidade que trabalha com o pós é o moderno, porque o moderno é a estrutura temporal da superação, que é da modernidade. Então não há nada mais moderno que falar da pós-modernidade. Tá bom, já comecei a filosofar. Mas percebo que não é isso que eu estou fazendo. Não é essa a leitura que eu estou fazendo. Então, isso faz com que a gente tenha que ter humildade e muita canja de galinha para ter calma na forma como a gente vai tentar compreender os fenômenos. E aí o que me chama a atenção, e aí para concluir com a minha última largada ali no final, é como que existe a tentativa de leitura fácil a isso. E aí, bom, aí nós estamos falando de mobilizações do passado, de construções de políticas de memória, nós estamos falando de jogos discursivos que são tudo menos ingênuos. Então, claro que é isso, nós precisamos estar um pouco mais preservados, digamos assim, para não entrar facilmente num facilitismo hermenêutico, digamos assim. Respondi a pergunta? Só fazer um comentário sobre essa coisa da sociedade civil. Tem um autor que eu gosto muito, um pós-colonialista indiano, chamado Parthas Chaterjee, que ele tem uma crítica, inclusive, ao Benedict Anderson, que ele tenta fazer uma diferenciação entre sociedade civil e sociedade política. Comunidade imaginada por quem? Já perdeu o texto dele, né? Exatamente. Aí ele tenta fazer essa diferenciação entre sociedade civil e sociedade política. E eu acho que essa diferenciação ela é muito útil para a gente pensar os fenômenos concretos, né? Mais do ponto de vista ali da política pública, microsocial e etc. Mas, e eu acho que essa diferenciação ela é útil, inclusive porque hoje a gente está vivendo um momento onde o que está em questão é a própria democracia. Né? Assim, tem todo um conjunto de filósofos da política hoje que estão sendo categorizados como pós-democráticos, né? Que aí a gente coloca aí o Balibar, o Rancière, aquele francês que eu esqueci o nome agora, enfim, vários teóricos que vão questionar essa ideia de uma democracia institucionalizada, de uma democracia enquanto um checklist de princípios que uma instituição tem que ter para que seja considerada democrática. E essa noção de democracia ela foi superada, inclusive o próprio Chavão, né, democracia real já, etc. Toda essa ideia de democracia real, assim, uma redefinição do que é democracia. Mas eu acho que essa diferenciação do Parthas Chaterjee é muito boa, porque ele nos ajuda a pensar essa massa, né, irracional e muitas vezes violenta e conservadora que às vezes fala, nossa, se for essa massa que para ir para o governo eu prefiro que fique, né, quem está porque está melhor, né? Mas a ideia é que essa sociedade política ela emerge inclusive nos interstícios da legalidade, porque existe aí uma fissura, né, que tal, essa coisa você trabalha um pouco essa ideia de fissura. Eu acho que essa fissura, ela é anterior ao que as marchas estão manifestando para a gente, né? Porque se a gente pega para olhar, por exemplo, a estrutura social, né, que é uma coisa, inclusive, que essas marchas mostraram para a gente que a gente tinha esquecido, especialmente no campo de estudo dos movimentos sociais, né? Eu lembro em 2007, quando eu estava terminando meu mestrado, eu lembro que eu fui para um congresso de sociologia achando que eu ia ver finalmente alguém trabalhando assim, classe social, estrutura, exatamente da psicologia social, estava todo mundo na identidade. Né? Aí eu cheguei na sociologia, estava lá, cada um na sua casinha, um discutindo o movimento negro, outro movimento feminista, outro, sabe, a coisa da identidade, como que ela se alastrou, né, para o campo dos estudos sociais de uma forma que a gente perdeu completamente qualquer possibilidade de discutir a questão da igualdade. Tem um livro clássico, né, do Pierucci que chama Ciladas da Diferença, que eu acho que é muito bom para a gente pensar como que foi sempre a direita que advogou em prol da diferença
E hoje tanto a direita quanto a esquerda ficam aí se debatendo em torno dessas diferenças, sem pensar que na verdade o que está em jogo é como tornar o princípio da igualdade algo intercambiável frente a essas diferenças, né? E aí quando eu falo dessas contradições, né, dessas fissuras, eu estou tentando buscar exatamente o que existe hoje em termos assim, de sistema de produção, em termos de estrutura social, e etc., que está também nesses interstícios da legalidade. A gente pega, por exemplo, tem um jornal que eu gosto muito, que é o Le Monde Diplomatique Brasil, e é interessante, depois das marchas, cada número do Le Monde vem tratando assim, de um tema, né, que vai assim, como é que eu diria, em fundamentos dessas fissuras, né, alicerces das fissuras, né, ou fissuras dos alicerces, não sei como dizer, mas por exemplo, um sobre a vida urbana. Foi muito pertinente a questão a pergunta do colega, porque hoje o rural, a diferença entre o rural e o urbano, ela está muito mais sutil. Não é que o rural deixe de existir, porque hoje mais do que 60% da população está no meio urbano, mas é porque também o rural hoje já não é mais aquele rural daquele, né, campesino, sem telefone, sem celular, sem alfabetização e etc. Então você tem aí uma superação dessas dicotomias. Mas por outro lado, a gente vê que aí a gente pensa todo o objetivo de como que o Estado surge, né, lá no final do século XVII e tal, por que o Estado surge, né, em termos de unificar as questões práticas, em termos de propiciar riqueza, né, de vantagens relativas em termos da produção e etc., mas também em torno de centralidade de poder, de diminuição de conflitos, mas também de autoridade de determinadas elites, etc., de acordos políticos entre elites. E hoje a gente vê que esses acordos continuam existindo de outras formas. Eu acho que a gente se esquece muitas vezes de mapear onde estão esses acordos, onde estão esses núcleos de poder, né? E dentro da legalidade, coisas que são absolutamente injustas. E aí pensar a política como aquele espaço entre o que é legal e o que é justo, né? Para devolver à política o seu poder de fissura mesmo, né? De romper com determinadas amostragens do social, né? E aí, lembrando aí o Le Monde, né? Um foi sobre a qualidade de vida, mostrando como quer viver nas cidades hoje, e etc. E teve um que eu achei muito interessante, que é sobre a evasão de divisas, e sobre os déficits fiscais, etc. O tanto de pessoas que devem hoje para o Estado, em termos de impostos, e o tanto de estratégias que se usam hoje, que são usadas hoje para não pagar impostos, quem tem capacidade de superar as fronteiras nacionais. Então, por exemplo, se você pega hoje a soja, que é o produto que o Brasil exporta mais, quem consome a soja brasileira hoje, se você for ver, a maioria da soja brasileira hoje vai ser consumida na China. Mas se você olha as notas fiscais de quem compra a soja brasileira hoje, está tudo na Suíça. Porque eles vendem a soja brasileira para a Suíça a um preço baixíssimo, quase simbólico, lá não tem imposto nenhum, aí eles vão comprar essa soja a imposto quase nenhum e vender para a China, a um preço de mercado. Então, essas e mais diversas outras formas de se usar dos paraísos fiscais para evadir divisas, né? E também para onerar o Estado simplesmente sonegando ou devendo para o Estado e aí utilizando de regras legais, né? Eu lembro de um amigo meu que era muito rico e ele falava assim, que a coisa que o pai dele ensinou para ele mais valiosa era a seguinte frase: meu filho, nunca economize com advogados. Né? Assim, esse foi o ensinamento que o pai dele deixou para ele. E realmente, né, quem tem o direito à propriedade, quem tem o direito ao lucro, quem tem o direito, né, ao dinheiro. Então, a coisa da ilegalidade ela é muito mais complexa do que essas leituras fáceis, né, dessas marchas. E aí você falou dos termos, me veio a Marilena Chaui na hora, né, como que a gente sempre aplaudiu a Marilena Chaui de pé, e de uns anos para cá ela se tornou uma pessoa completamente, não diria nem de direita, mas uma pessoa completamente equivocada, né? Ela parece que está falando assim, pelos cotovelos de um mundo que não existe mais. E eu acho que é exatamente isso, né? Essas pessoas estão, quando eles falam assim, do nazismo, do fascismo, porque eles não se encaixam nem na direita nem na esquerda, mas o fascismo e o nazismo também foram uma resposta a isso, né?
Eles foram a resposta contra o comunismo e contra o liberalismo. Eles tentaram aí criar uma alternativa intermediária a isso. Na verdade, é um pouco pensar isso como que dentro da legalidade, algumas pessoas, elas fraudam, elas estão na ilegalidade, estão na injustiça o tempo inteiro, e são aplaudidas por todos, todo mundo quer também ser rico, ganhar dinheiro, etc. E esses movimentos chegam um pouco para cingir esses simbólicos, né? esses valores. Isso está um pouco sobre isso. Como te chama? Frederico, eu concordo majoritariamente com o que tu falou e eu também sou um leitor do Partha Chatterjee e acho sim que a gente precisa repensar esses conceitos do Anderson. Eu também usei instrumentalmente, então eu acho que ele está dizendo é um conceito que é útil, não pode resolver tudo. Agora, eu estou de acordo contigo, e se eu entendi bem a tua manifestação, no fundo, existe ainda um certo desconforto com a ideia de liberdade e de democracia. Porque em muitos movimentos, eu estou de acordo com o que tu disse, que se arvoram a defesa de determinadas diferenças, fazem isso de um ponto de vista, muitas vezes, antidemocrático. E eu percebo, por exemplo, no Brasil, uma série de manifestações que são, que para mim são a vitória da ditadura militar. O imaginário criado pela ditadura militar. Exemplo, o caráter do justicialismo e punitivismo, o que todo mundo quer que os bandidos, os corruptos, os outros, aqueles... os outros, sempre são os outros, né? Como sendo, se possível, esquartejados em praça pública. E ao vivo. Eu quero estar tomando uma guaraná no sofá de casa, mas quero ver o sangue espirrar na TV. Ao arrepio das garantias jurídicas, ao arrepio da demora, necessária demora do processo jurídico. A justiça não é igual à vingança. E com todos os problemas procedimentais que possam acontecer, e acontece no caso brasileiro, mas o problema é que essa pressa por solucionar isso, muito rapidamente, acaba dando margem a um caráter meio que lembra lá o famoso Vigiar e Punir lá do Foucault, aquela vontade de exemplaridade da punição, onde na praça pública botava lá os acusados amarrados lá com um braço, uma perna amarrado no cavalão, e cada cavalo ficava para um lado, o cara se arrebentava em praça pública. Isso é exemplaridade. De alguma maneira, o que a sociedade midiática, punitivista brasileira quer é isso de novo. Então, sobre esse aspecto, nós estamos quase com uma pós-Idade Média do caráter punitivista, mas que diz muito dessa sede de sangue, dessa vontade de sangue, porque as pessoas querem de alguma maneira ter aplacado o seu sofrimento, as suas inconformidades, e que se experiencie isso midiaticamente como tudo aliado. No que diz respeito à sociedade política e tal, tu não falou disso, mas aliás, eu não tenho nem certeza se isso é uma fala do Zizek, mas ele diz bastante que com a esquerda que temos não precisamos de direita. E eu acho que isso diz muito da Marina Chalmin. Há muitas coisas de direita que são feitas por partidos de esquerda. Porque ser de direita e ser de esquerda não é um ponto de vista fixo. E, eventualmente, no mundo contemporâneo, essas coisas eventualmente possam ter mudado de lugar. Este lugar eu prefiro pensar em conservadorismo, que pressupõe a conservação, e uma ideia de mudança. Às vezes é um conservadorismo dentro das plataformas tradicionais da esquerda. Precisamos lidar com isso também. Como também há, evidentemente, conservadorismo das plataformas políticas da direita, como é óbvio. O importante é que a gente não se resigne, não sejamos resignados a isso. E a própria dificuldade de interpretação diz muito do mundo que a gente vive. De alguma maneira, esses dilemas, né, essas armadilhas da diferença que tocou, na minha opinião, elas mostram que a democracia é a nossa verdadeira utopia. E tentar pensar ao extremo as conclusões cotidianas que têm valores democráticos, como
caráter demorado da condenação, o caráter, a presunção de inocência, por exemplo. É preferível que haja um culpado solto, porque eu não tive capacidade de criar provas para condená-lo juridicamente, do que aceitar que o Estado ou os poderes de polícia possam, a priori, prender pessoas sem provas. Porque isso é ditadura. Eu prefiro os defeitos dos institutos democráticos do que o sabor ligeiro das eficácias ditatoriais. Então, eu, particularmente, eu sei que eu tenho muitas pessoas que não gostam disso que eu estou dizendo, mas eu acho assim que do ponto de vista do discurso da violência, e aí isso é uma questão psicológica fundamental, como que nós acabamos assumindo essa vontade de punição, porque nos sentimos ameaçados e acuados, e isso faz com que nós esqueçamos de todos os limites, todos os princípios que, do ponto de vista da democracia, são fortemente estruturais numa sociedade civil razoável. E na construção complicada, tensa, ambígua de uma sociedade melhor. Não é muito fácil construir democracia, não é muito fácil viver em democracia. É claro que é difícil. Agora, eu não consigo ver, nem sequer vislumbrar coisa melhor. As alternativas que se colocaram, como os fascismos e coisas do gênero, são todas reprováveis, na minha opinião. Por isso eu concordo com o que tu falou sobre o mundo pós-democrático. Porque eu